Então, a gente está aqui de frente aqui do Centro de Cultura Social do Rio de Janeiro, CCS, que, como eu contei sobre a minha experiência, assim, a proximidade com o anarquismo, foi aos poucos. Aí quando eu conheci o CCS, até através de um companheiro que fazia parte do grupo de estudos do anarquismo, eu achei assim, um espaço fantástico, um espaço onde várias atividades são desenvolvidas e a gente vê que é o anarquismo na prática, né? O anarquismo hoje sendo realizado, a influência libertária no presente. Isso é muito importante e estimulante para a gente que está inteirado no assunto e quer militar, né? Isso é muito legal. Esse é um espaço aí que a gente aproveita para vários eventos e a gente espera manter esse espaço aí por muito tempo. Então, esse contato primeiro começou com interesse pela contracultura, né? Desde novo, a questão do punk rock, do rock and roll, mas assim, o anarquismo não estava ainda ali nessa fase, né? Eu fui fazer comunicação, tal, me envolvi com uma publicação alternativa na faculdade mesmo, com os amigos, tal. E resolvi fazer uma monografia sobre o jornal Rolling Stone, uma versão brasileira que teve no Brasil. Lógico, a versão brasileira que teve no Brasil, uma versão brasileira do jornal Rolling Stone, feita pelo Luiz Carlos Maciel, né, que é um cara que divulgou muita contracultura no Brasil. Até aí também o anarquismo não estava presente. Fui fazer depois história, aí comecei a me envolver com o anarquismo através de umas leituras, através de um grupo de estudo que a gente até hoje tem na UF, que é o Grupo de Estudo do Anarquismo, o GEA. E daí eu senti a necessidade assim, de juntar esses dois temas que eu achei que, em relação à imprensa alternativa, poderia dar um gancho interessante, que é o anarquismo e a contracultura. Aí eu fiquei conhecendo a experiência do Inimigo do Rei, que eu acho que é bastante emblemático ali dessa geração, né, final dos anos 70, entrando nos anos 80, toda essa questão despertada pelo maio de 68, a retomada das ideias libertárias. E meu contato com o anarquismo se deu aí, né, um interesse primordialmente de estudo, até que eu entrei em contato com outras pessoas aqui, até mesmo do CCS e tal, e a gente hoje se envolve em alguns projetos até de ação, como um comitê de política além do voto, que a gente formou nessa eleição agora e está pensando em emplacar alguns eventos, né, tanto na área cultural, também na área da ação direta, tal, de chamar atenção para essas experiências autônomas. E o grupo de estudo do anarquismo que está com um projeto também de continuar fazendo eventos. Esse ano agora a gente fez um evento na Biblioteca Nacional, um seminário sobre história do anarquismo, lançamento de um livro, História do Anarquismo no Brasil. E é isso. Eu parti então para esse projeto, né, que é um projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado da UF, que é estudar justamente o anarquismo e contracultura, diálogos, né, tensões, o que tem de pontos próximos, o que tem de afastamento, né? Aí eu elegi um grupo de jornais que eu identifiquei assim como mais contraculturais, mais dentro daquela lógica da contracultura ali. São jornais que reúnem poetas marginais, né? São jornais, as experiências do Luiz Carlos Maciel. E também esses jornais mais anarquistas, né, que eram mais declaradamente anarquistas, que investiam mais nesse resgate dessa tradição. Aí eu topei com o Inimigo do Rei, até aqui pelo contato com o pessoal do CCS, tem na biblioteca aqui a coleção completa, se não me engano, faltando um outro número, bem pouco, mas é praticamente completa. E o que me atraiu no Inimigo do Rei foi justamente o Inimigo do Rei é a fonte que eu acabo vendo o contato o contato tenso, né? O contato tenso, mas rico, né? Criativo dessas tendências de contracultura, de todo o discurso de maio de 68, das minorias, com aquela tradição anarquista, que eu acho que o jornal ele divide bem isso, né? Até tem uma certa tensão ali
com a militância mais antiga, a gente nota com a participação do Edgar Rodrigues, às vezes reclamando, né? Não, vocês estão puxando muito aí para temas de minorias, falando muito em homossexualidade e tal, mas ao mesmo tempo era rico essa tensão, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esses temas todos despertados pelo ideário de 68, a gente tem também temas históricos, né? A gente tem textos clássicos do anarquismo, a gente tem congresso operário sendo noticiado, tentativas de rearticulação do anarcossindicalismo. Eu acho que o Inimigo do Rei é uma fonte inesgotável, assim, né? Porque, visto que acho que tem poucos estudos, né? Pelo que eu tive contato, assim, fazendo levantamento bibliográfico, e de uma riqueza incrível para entender a retomada das ideias ácratas depois desse período clássico que a gente teria aí, né? Depois da Segunda Guerra, até que deu uma sumida até na historiografia, né? A questão do anarquismo. Eu acho que é interessante o Inimigo do Rei aí nesse sentido.